Só aguardando confirmar que estamos ao vivo. Bom dia a todos, bom domingo. Hoje, na série de estudos sobre memória do computador, terceiro vídeo da série, vou mostrar aqui um pouco mais a fundo por debaixo dos panos como um arquivo executável gerencia a memória. No meu caso aqui eu estou usando um sistema operacional Windows 11 de 64 bits. Alguma coisa vai variar para outros sistemas operacionais como Linux ou o sistema do Mac, mas a base teórica na essência é a mesma. E vamos começar. Para o exemplo que a gente vai ver, eu pedi ao ChatGPT para criar dois exemplos simples em C++, também conhecido em português como C++. Deixa eu tirar o microfone aqui da frente. Tá aqui. Aí eu pedi a ele para dar primeiro um exemplo que mostrasse uma variável, como descobrir no C, o endereço da memória de uma variável e o seu tamanho. Poderia ele também para mostrar o tipo, mas aqui já está dito, né, na própria definição da variável, que ela é, nesse caso aí, um inteiro. Aí no exemplo 2, eu pedi para ele trabalhar com três tipos diferentes de variável, que é um inteiro, um número real, que no C ele é chamado de double, e uma string, que no C++ ela é entregue na biblioteca Standard String. E, enfim, aí ele vai fazer uma operação simples com cada uma dessas variáveis. Aqui uma soma, aqui uma multiplicação, soma de idade, multiplicação de altura. E na string ele só vai dizer olá e o meu nome, meu segundo nome, né, no caso. E vai imprimir no final esses resultados. Ou seja, em C é um programa bem simples, mas a gente vai ver que o programa ele compila isso para assembly, e eu pedi para ele mostrar o assembly respectivo a esses programas, e a gente vai ver tanto como compilar quanto como gerar esse código assembly para comparação. Foi isso que eu pedi a ele aqui embaixo. O comando, eu não gravo comando nenhum, já falei aqui que sintaxe não é gravar sintaxe, memorizar sintaxe. Eu não me preocupo com isso, porque acho desnecessário hoje em dia. Hoje em dia você pode usar o Google, o ChatGPT, o Gemini, qualquer um, você tem que saber o que você está pedindo, né? Isso é importante, mas gravar sintaxe é totalmente desnecessário, até porque quando você lida com muita coisa, isso fica virtualmente impossível. Então, no caso aqui, ele está recomendando no GCC, que é o compilador que eu vou usar. Também, se você quiser depois, você pode pedir ao próprio ChatGPT como baixar e instalar o GCC. Isso é o GNU Command Compiler, acho que é isso, algo assim. É um compilador de open source, né? Gratuito,
em outras palavras, para compilação de programas em C. Basicamente, o que é um código-fonte do programa? É um arquivo texto comum, que pode ser reeditado em qualquer editor de texto. Eu estou editando aqui no próprio Notepad do Windows, e basta copiar e colar dentro do arquivo texto, salvar em qualquer pasta com qualquer nome, desde que tenha a extensão CPP, de C++, e agora a gente vai executar aquele comando ali que ele sugeriu, esses dois comandos. GCC, então eu vou copiar aqui o primeiro, renomear o nome, né? Aqui no, vou na pasta onde eu gravei esses exemplos, venho aqui em cima, clico e digito CMD para ele abrir uma instância da janela de comandos do Windows. E é aqui onde eu vou colar aquele comando que ele sugeriu. Só que eu tenho que mudar o nome tanto do executável que ele vai gerar, quanto do fonte, do arquivo fonte, do código fonte que eu trabalhei. Então é só dar Enter, que espera se der tudo certo, que ele vai fazer a primeira etapa. E aí eu venho aqui no segundo comando que ele sugeriu, para gerar o código assembly. Mesma coisa, marco tudo, copio, volto na janela de comando, colo, mudo o nome, que é exemplo 1. Estou fazendo primeiro o exemplo 1, vamos repetir para o exemplo 2 depois. Dou Enter. Eu depois vou ver, mas acredito... Bom, vou ver agora. Vou ver agora para ver o que ele gerou. Então está lá o executável, o código fonte em assembly. Quer dizer, o compilador ele gerou para mim um código fonte em assembly. Não sei se ele roda direto. Às vezes é preciso alterar algumas coisas manualmente, se quiser rodar isso num compilador assembly. Mas a ideia aqui não é executar o fonte em assembly, é ver o que ele gerou para comparar o fonte em C e o fonte em assembly. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o segundo exemplo, que aí já deixo eles prontos para a próxima etapa. Bom, vou repetir aqui os passos. Command vai abrir a janela de comando, já está aqui atrás aberta. Eu vou fechar aqui só para utilizar a mesma, que aqui eu venho aqui na setinha para cima, só mudo em vez de 1, ponho 2 aqui, exemplo 2, Enter. Aí o segundo aqui, que é o assembly, exemplo 2, Enter. E aí ele já gerou tanto executável 1 quanto executável 2. Vamos rodar esses exemplos. Exemplo 1, ver o que ele vai dar na saída. Não deu nada. Vamos ver o 2. Vamos ver agora, vamos ter que ver o problema que está acontecendo aí, que ele não está gerando as saídas que precisavam ser geradas. Vamos ver aqui, vamos voltar no código fonte. Return 0. Vou fechar aqui.
abrir de novo aqui o command. Eu não sei ainda o que está acontecendo não, vamos ver. Exemplo 1. Vamos ver o que o chat GPT vai dizer a respeito. C++ 11 standard. Os programas gerados com os comandos acima não estão apresentando as saídas esperadas na janela de command do Windows. Vamos ver o que ele sugere. Pausa no final diretamente. Vamos lá. Qual o terminal que você está usando? 1. É o command. 2. GCC. Agora vamos olhar qual é o GCC que eu estou usando. Eu baixei ele hoje. Tá aqui. Ctrl V. 3. Qual é? Sim. Compila sem erros. Não mostra nada. 5. Não. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai responder. Demorando um pouquinho, né? Vamos, enquanto isso, olhando vendo se ele no resto ele fez direito, se ele gerou o compilado, o arquivo fonte em assembly. Abrir com o próprio Notepad, que é mais fácil de você ver isso como texto. E aqui está o assembly respectivo àquele código. Desconsiderando que está havendo algum erro aí. Link-ons. É bem complicado aqui esses. Talvez eu precise, porque eu baixei um GCC que tem, ele é mais simplificado. Talvez eu tenha que baixar um outro compilador. Se o chat GPT não me der uma solução, está demorando demais, eu vou, enquanto isso, vou baixando o GCC de em outra versão. Aí eu procuro Min. É até bom que a gente vê como instalar o GCC. Ming W64. Aí vamos no Downloads para Windows.
Ada, Fortran, Object-C, C++. Eu baixei esse aqui, o WinLibs. Poderia baixar esse aqui que ele está dizendo que é para Windows. Eu vou baixar esse MSys2. OpenSUSE. A vantagem daquele que eu baixei é que ele é bem simples. Esse aqui, não sei se tem uns que você baixa, ainda tem que compilar, ou seja, você tem que instalar, não só instalar, não é uma instalação tão fácil. Esse aqui não, ele parece que depende de porque esses programas todos são originários do Linux. Então, preferencialmente quando você trabalha com Windows, é melhor já pegar uma coisa que já foi portada para o Windows, que era o caso aqui desse que eu baixei. Vou tentar de novo nessa versão que a que eu baixei é a 15. Vamos ver essa 13.2, que parece que é a versão estável. Eu vou baixar ela na versão POSIX, que é a outra que eu baixei, é essa versão MCF. A POSIX parece que é mais compatível. Vamos lá. Então vou baixar, tanto faz se é zip ou zip arquivo. Eu vou baixar de Windows para Windows 64. Eu baixo o zipado e simplesmente eu vou copiar para uma pasta do Windows e depois eu tenho que colocá-la no caminho, como variável de ambiente, na variável path do Windows, para ele poder ser reconhecido de qualquer lugar do Windows. Então vou abrir o arquivo, está aqui em download, dou um duplo clique, clico aqui nessa pasta, né, e venho aqui em extrair. Aqui eu só vou mudar o número aqui, parece que é 13.2.0. Vou dar OK e já venho aqui trabalhar na variável de ambiente. Variáveis de ambiente. Quando você põe variar, já vem aqui editar variáveis de ambiente. Clico em variáveis de ambiente, venho aqui em path, editar. Aí eu só mudo aqui essa daqui para 13.2, que é onde eu salvei o novo, né? Vou dar OK, OK, OK. E aí quando eu abrir uma coisa que eu tenho que ver antes é que eu acho que quando eu faço isso aqui, ele cria uma... Pera aí, vamos lá vamos no programas. Programas min EW programas. Vou escrever aqui min. Vamos ver se ele aparece. 13. Tá. Aí tem um problema aqui, ó.
aqui no... ele copiou como estava dentro do compactado, só que eu quero fazer isso aqui, ó. Entro dentro, marco tudo e vou Ctrl X para mover isso tudo aqui para esse nível. Eu quero... e essa aqui vai ficar naturalmente vazia, porque eu trouxe, ou seja, eu não estou usando o padrão dele, estou usando um outro nome aqui. Então agora eu quero crer que, aliás, até para ter certeza que eu estou trabalhando com a versão correta do GCC, porque eu já tinha outra no Path, vou modificar aqui o Ming 15 para dar um nome old aqui, só para deixar bem claro que eu não quero essa versão. E aí eu vou primeiro clicar em GCC, eu espero que ele ache. Não achou. Vamos ver no Path. Path, ele deveria estar aqui. Deve ter um MingW aqui qualquer. Vamos ver. Não estou achando. Deixa eu fechar e abrir de novo. Pode ser que ele ainda não tenha carregado. No input files, compilation. Bom, já achou. Ele deu erro porque eu não botei nenhum parâmetro, mas ele já está reconhecendo o GCC. Significa que se eu for para a pasta correta e refizer, vou deixar aqui eu primeiro vou deletar as antigas, só para a gente ter certeza que compilou na versão, espero que correta, né? Vamos ver. Command. Vamos tentar de novo. Primeiro eu vou tentar só com exemplo 1. Vamos ver aqui se o chat GPT já deu alguma resposta. Aí tá dando uma resposta que eu vou ler com calma depois, se não funcionar agora. Primeiro vou repetir os mesmos comandos. Copiar, ele vai gerar o exe, o executável, né? Exemplo 1. Ok. Vamos ver. Gerou. Vamos rodar. Continua não exibindo o fluxo. Aí vamos ver então o que ele sugere. O problema não era da versão. Vamos ver o que ele sugere. Ele foi em bastante fontes, né? 23 fontes, 90 buscas. Compilado sem saída. O CRT sem saída. Configuração do ambiente, por exemplo, C call to buffers, emits standard.
Pelo que eu entendi, ele está sugerindo para incluir isso aqui no final. Vamos ver o nosso fonte. Nosso fonte está aqui. Mas ele já tem isso no final. Aqui também. Tentar essa solução aqui, o System Pause. São várias possibilidades de erro, né? Vamos ver. Computação é muito bacana, mas às vezes dá trabalho você descobrir um problema. Então, eu vou string, aí o string. Vamos ver nesse exemplo aqui que é mais simples. Aqui eu vou pedir para ele dar uma pausa antes de sair. Talvez funcione, segundo ele. Vamos ver, salvar. Vamos compilar de novo. Se não der certo, eu vou tentar tirar esse standard C++ 11. Pode ser também essa aqui. Aliás, eu já vou fazer agora. Aqui faltou esse ponto e vírgula. O C ele não é tão flexível quanto JavaScript e outros. Se você não botar, não tem problema. Vamos ver. Não está fazendo nada. Vou fazer uma coisa mais simples aqui, apenas para saber onde está o erro, onde está ocorrendo o erro. Vou comentar esse bloco todo e vou fazer um simples printf teste para ver se pelo menos sai isso. Senão pode ser problema na minha janela de comando aqui. Vamos ver, salvar. Exemplo, um cpp. Ok. Saiu o teste aqui, estão vendo aqui? Eu só não dei um enter ali no início, mas o teste ele saiu. Então eu vou, em vez de cout aqui, eu vou usar o printf, que é uma das sugestões que ele fez. Vou comentar isso aqui. Eu vou comentar esse printf. Esse aqui continua igual. Aqui em vez de aqui eu vou comentar essa linha, vou comentar essa aqui, e aqui eu vou botar para essa aqui, vou botar printf endereço, tirar também o C cedilha e os acentos,
E aqui eu vou botar um. Isso aqui também tem variação. Vírgula. Vamos ver se vai funcionar assim. Por enquanto eu vou deixar só essa. Salvar. Compilar. Eu não fechei. Esqueci de fechar aqui o salvar. Endereço na memória. Ele até printou o endereço na memória, mas botou tudo 0. Eu acho que eu fiz. O erro tá aqui, ó. Eu vou botar. Eu vou pedir ao ChatGPT para ver como printar isso aqui em corrija essa linha, considere que desejo imprimir o endereço da variável em memória. Tá lá. Então vou copiar aqui a sugestão dele, vou trocar o que eu fiz pelo que ele sugeriu, vou compilar de novo, salvar, né? Não pode esquecer de salvar, compilar, rodar, tá lá. Então a primeira parte ele já fez como deveria fazer, que é imprimir em tela o endereço de memória onde essa variável se situa. E agora eu vou imprimir, fazer a segunda parte, o tamanho dela. Vou usar a mesma notação, Ctrl C. Agora é o tamanho da variável. Aqui acho que é porcentagem D. E vamos ver como é que ele fez em cima. Size of X. Size of X. Size of ampersand X. Bytes, né, no caso. Aqui tem que botar bytes. O que essa string toda faz? Você põe o texto, e aqui onde está a porcentagem D, ele vai substituir pelo valor que está aqui dentro, nesse segundo parâmetro. E esse /n é a alimentação de linha, para pular a linha no final, senão ele sai tudo numa linha só. Eu vou salvar, vou compilar e vou rodar. Então tá lá. Como se esperava, o tamanho da variável é de 8 bits, 8 bytes. 8 bytes, por quê? Cada byte tem 8 bits, 8 vezes 8, 64. Eu estou num sistema e num programa de 64 bits, então é bem coerente. E isso a gente vai ver também aqui esse programa aberto aqui se chama X64DBG. Ele é um aplicativo da classe de debuggers. Ele serve para verificação
de várias coisas internas da memória e da execução do programa. Ele é muito usado para estudo sério, mas a ressalva que eu faço é que os crackers, ou seja, os hackers do mal, usam também para fins não recomendáveis. É claro que eu estou mostrando aqui para fins de estudo apenas, tá? E muito cuidado que onde você vai baixar esses debuggers, que dependendo da fonte onde você baixa, você pode trazer junto um vírus também. Eu busquei isso aqui em fonte que eu reputo séria, já não lembro também onde foi, mas sempre eu faço uma verificação prévia, passo um antivírus e enfim, é isso. E aqui, já que eu estou nessa tela, eu vou dar uma explicação rápida de início. Essa janela aqui é a janela onde você vê o código do programa que você carregou na memória. Essa aqui é a de explicações sobre a linha atual, o que ele está fazendo naquele momento. Essa daqui, ela mostra os registradores da CPU. Lembram do segundo vídeo que eu falei que os registradores são um tipo de memória muito pequena e muito rápida, porque ela está dentro da CPU. Eu estou falando memória no sentido amplo, tá? Não é memória em sentido estrito. Memória em sentido amplo é qualquer porção de dados, né? Vamos dizer, mal falando dados, ou código alocado no sistema, né? É uma área onde você pode escrever ali o que você vai usar depois, dado ou código. E essa janela aqui de baixo é a janela de dump, ou de despejo. O que é isso? Onde você vê efetivamente a área de dados do seu programa. E essa janela aqui é o que é a chamada pilha ou stack. Daí vem Stack Overflow, estouro de pilha. Ela é uma área muito problemática porque ela tem limite e ela tem, na verdade, são duas áreas aqui dentro que elas crescem uma em direção à outra, a área de heap e a área de pilha. E se a tua pilha crescer demasiadamente, você vai invadir a área de heap. Então, a área de heap é uma variável que tem uma vida um pouquinho mais extensa. A área de pilha, ela guarda as variáveis de duração mais curtas, variáveis temporárias. E os programas recursivos, você tem que tomar muito cuidado com eles, porque eles, dependendo da sua entrada, eles crescem muito, do algoritmo, eles podem crescer muito rapidamente a saída, né, gerar muitas iterações, muitas recursões, e aí há esse problema de estouro de pilha. Então, quando você ouvir falar em Stack Overflow, o problema está aqui nessa região de memória. E olhando aqui, se você pedir para exibir a estrutura, o mapa de memória do executável, ele te diz aqui cada endereço, cada região onde se situa. Aqui é o endereço, aqui é o tamanho. Nessa primeira coluna o endereço, na segunda coluna deixa eu botar aqui esse aqui que vai facilitar. Essa primeira coluna é o endereço, essa aqui é o tamanho. Isso aqui é um programa, é a memória utilizada pelo usuário, no caso eu, né? Aqui é o programa, no caso esse que está carregado agora em memória é o FAT-ITER, que é um programa de fatorial que eu criei e estou, no caso, debugando, né, a palavra.
Essa área .text nos programas em C é a área reservada para códigos. A área .data é reservado para os dados do executável, que são variáveis, etc. RData e PData eu teria que ver, não lembro. Mesmo para os outros aqui. Você pode até, por curiosidade, depois jogar isso no chat GPT ou no Google para ele te dar orientações. Mas isso mais por curiosidade, né? Saber o que cada segmento desse do teu código, do teu executável está fazendo. Os programas de debug, eles são muito interessantes porque eles te dão muitas informações. Isso é muito importante para estudo. Eles te dão muitas informações sobre o sistema em geral. Informações sobre a CPU, sobre os breakpoints que você pode também criar. E breakpoint é um ponto de parada. Você começa a executar o programa e aí você para em determinado trecho para ver o que o executável está fazendo ali isso é muito interessante para aprender a assembly. E as threads que são threads? Threads são trechos em paralelo, eles rodam em paralelo durante a execução do programa. Isso é muito bom para a paralelização do programa, ou seja, em certas atividades, como por exemplo no processamento de imagens e de vídeos, de som, você trabalha com volumes muito grandes de dados, e uma imagem, um vídeo, elas costumam ser grandes. E para agilizar o processamento, você quebra essa imagem, ou esse vídeo, ou esse sinal lá, o que esteja trabalhando, você quebra em pedaços. E cada thread vai ficar incumbida de processar um pedaço e gerar no final o resultado. É como se fossem vários trabalhadores trabalhando ao mesmo tempo e no final te entrega um resultado mais rápido. E os handles também, o handle, cada processo do sistema, ele te entrega ele cria um handle para trabalhar aquele processo. Um processo pode ser um bloco do seu programa, ou pode ser, vamos olhar aqui os handles que estão abertos aqui. Deixa eu ver se ele vai mostrar. Possivelmente ele não vai mostrar, porque eu abri, por segurança, eu abri isso aqui como usuário comum. Se eu abrisse como administrador do sistema, eu teria uma visão mais ampla, mas implicaria um pouquinho menos de segurança. Então eu abri, como é só para efeitos didáticos, eu abri como usuário normal, para não para reduzir o risco, né, sempre é um risco, né, quando você mexe nesses programas. Bom, aqui mostra funções, ou mostraria, né, funções, variáveis. Aqui as variáveis que esse programa criou. Result. Enfim, vamos voltar na outra etapa, que a gente vai abrir a ideia, compilar aqueles programas que a gente está trabalhando e vendo o código-fonte, para em seguida abrir aqui no debugger. Então o primeiro já está funcionando bem. Agora eu vou criar o assembly, que vai ser útil também para a gente comparar ali no debugger. Eu vou usar essa sugestão que ele deu aqui em cima, que é para ter uma visão mais simples do assembly. Vocês viram que o assembly é uma coisa bem chatinha, bem complicada. Eu vou copiar
e vou rodar isso aqui na janela do terminal. Colar e mudar o nome. Exemplo 1 e exemplo 1. Vamos abrir. Esse é o assembly que ele gerou para vocês veem, só o comentário. Imagina lá no início da programação que os programadores eles trabalhavam com assembly, que era algo parecido com isso aqui. Vejam como é que a abstração, as camadas de programação, os programas mais recentes, que são de mais elevado nível, eles conseguem simplificar a vida do programador. O compilador, basicamente, ele traduz isso tudo aqui para o C. Ou melhor, quando ele lê um código-fonte em C, ele converte tudo isso internamente em assembly e, por sua vez, o compilador interno de assembly converte tudo isso aqui em códigos mnemônicos que representam bytes, ou seja, converte tudo isso aqui em código binário que é entendido em cada sistema operacional e em cada máquina, cada processador, cada processador ele vai ter ali um mapeamento dos códigos binários para as funções que eles executam. Então, algumas coisas são mais ou menos padrão. Por exemplo, o código binário 90, ele é um NOP, N-O-P. O NOP ele não faz nada, ele está ali apenas para efeitos de alinhamento dos bytes. Isso seria uma coisa mais aprofundada. Mas vamos ver isso na prática aqui. Deixa eu primeiro, já que funcionou, eu vou agora mexer no exemplo 2, fazer da mesma forma para que ele rode sem problema. Então, o problema está aqui na saída, né? Eu vou comentar todo esse bloco, e o comentário em C é assim, o comentário em bloco é assim. Se fosse só numa linha eu poderia fazer //, mas em bloco, para simplificar, eu faço dessa forma. É um barra asterisco no início e um asterisco barra no final. E aqui eu vou repetir isso tudo e vou passar para o printf. O printf faz a mesma coisa que o count. O count ele foi implementado no C++, e o printf ele é herdado do C puro. As linguagens, em geral, elas tentam manter alguma compatibilidade com as versões anteriores. Como o C++ é muito como se fosse um aprimoramento do C, então eles mantiveram muito da compatibilidade com o C. Um programa em C ele roda tranquilamente num compilador C++. E é isso que eu vou fazer agora, trazer a sintaxe do C, que é o printf, para aqui para dentro. Aqui é só mensagem mesmo. Tem mais um detalhe, mensagem só que aqui
eu tenho que falar também, fazer também o barra N para ele alimentar, senão ele vai ficar numa linha só. Aqui, printf, sua idade atual é, aí no C eu tenho porcentagem S, não, porcentagem, agora não é, aqui o S foi de string. Se tiver errado, depois eu peço ao chat para corrigir. Como aqui agora é um inteiro, é porcentagem D. E aqui eu passo isso aqui no segundo parâmetro, idade. Ah, sim, preciso do barra N para alimentar a linha. E fechar o parêntese. Que aqui são dois parâmetros, a string e a variável que ele está recebendo. O printf também admitiria mais uma variável, que, por exemplo, outra variável. Aí eu poria aqui, por exemplo, um outro, se precisasse ter duas referências diferentes de variáveis, mas aqui eu estou recebendo só uma. Printf, sua idade em 10 anos será, aí qual é a idade? Print agora é um double, eu acho que é assim no F. Deixa eu tentar lembrar, deixa eu ver aqui aqui eu acho que eu tenho um exemplo de double. Não, aqui é ponteiro. Aqui é inteiro. Se der erro eu vou ter que me socorrer lá do chat GPT. Idade futura, eu vou botar entre vírgula, segundo parâmetro. Aqui anos, o anos vem para dentro da string, tiro ele daqui, e o final de linha vem para o barra N. Aí fecho parênteses, o resto não precisa. Mesma coisa aqui. Sua altura. Aliás, idade aqui é inteiro, né? A altura que é uma variável contínua. Ali é uma variável inteira, é uma variável discreta. E a altura sim é uma variável contínua, que é float. Float, salvo engano, em C ele representa os números reais. O C eu acho que tem double também. Aí teria que ver exatamente qual que é mais adequado para números reais. Bom, aqui eu vou botar x centímetros e barra N. Fecho a string. Altura, aqui eu não preciso de mais nada, só fecho parênteses. Vou salvar e compilar. Exemplo 2. Dando tudo certo, vai rodar. Esses caracteres doidos aí é por conta da codificação dos caracteres. Então, para que não saia isso, eu vou tirar os acentos. Os acentos, eles dão muito problema. Lembrando que essas linguagens todas, elas foram feitas para o inglês que não tem acento, né?
Então a gente herdou aí esse problema. Dá para contornar, mas tem que pesquisar um pouquinho. Ctrl salvar. Exemplo 2, compilar e rodar. Agora sim, não, centímetros ainda está esquisito. Cadê centímetros? Tem que tirar esse acento aqui. Pronto. Então o que ele fez aqui? Ele somou a idade atual, somou 10, deu 40, tá certo? Multiplicou a altura, que é 1,75. Aí passou para centímetros, né? Aí, como é 1,75 vezes 100, aí tem centímetros corretamente. Agora, reparem que ali ele saiu com 6 dígitos decimais. Eu posso restringir isso aqui fazendo essa coisa aqui. Vamos ver, ponto 2. Deixa eu já não lembro como é que faz, tem que botar aqui o restrinja a 2 casas decimais. Ponto 2F, é quase aquilo que eu botei. Ponto 2F. Ponto 2F. Exatamente. Vamos ver. Exemplo 2. Bom, agora tá certinho, tá bonito. Vamos passar para o assembly. Vamos criar o código assembly para o exemplo 2. E vamos ver o que foi gerado ali. Esse código complicadaço. Agora vocês veem aqui, ó, isso aqui é uma atribuição da string. Ele vai jogar isso aqui em algum lugar da memória. E isso que a gente vai tentar localizar aqui a altura. Ele joga na variável temporária 97 e aqui a 97 está em algum canto aqui. 97 ela é jogada nesse registrador. Aqui é onde está sendo feita a multiplicação. Está multiplicando a altura. Isso aqui esse comando assembly é onde está sendo feita a multiplicação. E aí o resultado em centímetros ele está jogando aqui nesse endereço de memória. Bom, vamos ver isso. O debugger vai mostrar esse mesmo código assembly, só que de uma outra maneira. E é isso que a gente vai ver agora. Eu vou abrir o exemplo 1 primeiro, que é esse aqui. É onde ele mostra o endereço na memória de uma variável inteira e mostra também vou botar aqui para endereço na memória e o tamanho da variável. Vamos ao debugger.
primeira coisa que você tem que fazer no debugger é abrir o arquivo em questão. E eu estou lá em desenvolvimento, C++, exemplos para videoaula, exemplo 1. Aí ele já carregou em memória esse executável. Aqui nessa área estão os dados da memória, os dados do executável. Aqui é a pilha inicial, né, do executável. Aqui são os registradores e os registradores são comuns a todo o sistema, porque são poucos e eles se situam lá dentro da CPU. Então, a cada nanosegundo, um programa ou um processo ele está sendo visto pelo processador. Isso é chaveado muito rapidamente, porque nesses sistemas operacionais modernos, Windows, Linux, você trabalha com janelas e você não vê, mas nesse exato momento, no meu computador, deve haver aí umas centenas ou talvez até milhares de janelas rodando ao mesmo tempo. E essas janelas são paginadas muito rapidamente. E eu estou vendo aqui nesse debugger somente o meu executável, mas isso não quer dizer que os outros executáveis não estejam sendo nos bastidores, digamos assim, não estejam sendo trabalhados. E aí por isso tem aquela questão de prioridade do processo. Os processos com prioridade mais altas, o processador reserva um pouquinho mais de tempo para eles e vai com mais frequência verificar o estado atual deles. Vamos lá. E aí, se a gente quiser começar a ver a coisa funcionando, ele cai no início, ele joga o ponteiro, esse RIP. IP é um Instruction Pointer, ele só aponta para um endereço a cada instante. E isso é em tempos muito curtos. A cada não vou dizer a cada clock, né? O clock é coisa de nanosegundo, é uma escala muito pequena em relação ao segundo. Então, a cada momento muito pequeno desses, o IP ele está ali esperando para o próximo comando, né? Esperando entre aspas, né? Porque é tudo muito rápido. O debugger ele simula isso lentamente para que o programador, quem está debugando, possa ver isso numa escala de tempo que o humano consiga, né? Então é justamente isso que o debugger faz. Se eu eu venho aqui em debug, eu vejo quais são as teclas de atalho que fazem isso de modo lento. Então, se eu quiser um step over, ou seja, step over, ele dá um passo a cada vez, mas ele só dá passos dentro do seu programa. Se eu quiser ir mais a fundo, eu dou um step into, mas aí às vezes ele se perde dentro de outras chamadas. O meu programa chama algumas DLLs, que acho que por sua vez chamam outras coisas. Se eu ficar dando step into, eu me perco na profundidade de chamadas do executável. Então eu vou dando step over para começar. O primeiro F8 que eu der, ele já vai sair do ponto inicial
já vai para a primeira chamada de função. Esses call aí, eles chamam, é uma chamada para, no caso aqui, esse endereço aqui de código. Se eu parar aqui com o ponteiro, ele já te dá uma dica do que você vai ver depois. E aí, o que eu tento fazer aqui no início? Como é um programa pequeno, eu posso tentar achar onde é que, se ele gerou. Isso nem sempre é fácil de ver. Quais são as variáveis que ele gerou e onde estão. Tem como você buscar isso. Você pode ver aqui na pilha também, porque em geral isso aparece em algum momento aqui na pilha. Aparece exatamente com a string. Então, uma forma de você detectar é ver no seu programa fonte qual foi a string que você colocou e que espera que o programa trate. Porque em geral o programa, o executável, ele vai começar, em determinado momento ele vai jogar essa string numa variável da pilha para poder trabalhá-la. Então daqui a pouquinho, dependendo de como o assembly construiu isso aí, você vai ver aqui na pilha aparecer aquela string. Só que isso não é, às vezes você fica rodando no F9 e não aparece nada, né? Você tem que ficar olhando para aqui e para... deixa eu pegar essas informações, essas aqui, principalmente o registrador AX. O AX é onde, em geral, os programas jogam aquele dado que está sendo movimentado em cada instante. Às vezes ele usa BX também, ou o CX, em geral, é um contador. Ele reserva para um contador. O DX é para dados. Esse registrador SP é o stack pointer, ou seja, o ponteiro da pilha. Esse aqui. Então a pilha agora está com 0 no ponteiro. Provavelmente isso aqui vai mudar daqui a pouquinho. E por aí vai. Esse DI é o indexador de dados. Esse SI eu acho que é indexador de string, não lembro. Mas vamos lá. Vamos continuar dando F8 aqui para ver o que ele vai gerar. O que ele vai ficar de olho nisso aqui, né? Aqui, começo da execução de... Vamos ver. Aqui tem que ficar atento para ver se... Existem formas mais diretas, né? Eu há muito tempo não mexo com isso e não lembro exatamente como chegar de um modo mais direto naquele ponto do programa que você quer debugar. É isso que eu estou tentando ver aqui no método mais trabalhoso. Às vezes você passa muitos passos sem conseguir identificar. Por isso que é útil, às vezes, você trabalhar com o assembly que o compilador gerou. Você ter uma ideia de como ele gerou o código. Que isso vai variar muito, né? Cada código vai
ter o seu modo de trabalhar. Aqui, por exemplo, ó, se vocês perceberem aqui, ele já está jogando na pilha o caminho, a pasta onde está o meu executável. Aqui para cima, deixa eu ver. Eu quero identificar aqui aquela string que a gente colocou lá no código fonte. Agora vocês, um pouquinho de assembly aí, até onde eu sei. Esse comando aqui, por exemplo, atual, ele é um jump se for igual. Ele fez aqui em cima uma comparação. Ele está comparando alguma coisa com o inteiro 2. E se for igual, ele vai pular para cá. Como essa linha já está aqui num azul mais escuro, eu já sei que a comparação em cima deu igual. Se você olhar esse endereço de memória aqui em cima, vou parar aqui em cima, deixa eu ver se ele vai dar a dica. Ó, não, o endereço que está lá, ele está dando 1. Jump equal. Eu não sei por que ele está... se for igual, jump. Jump é pule. Aqui não é igual e ele está mandando pular. Não sei por que ele vai pular, mas enfim. O jump, ele é utilizado, o jump equal, ele é utilizado nos fluxos de comando if. O if é o C, né, das programações. Então C, deixa eu ver se tem um C aqui no código fonte. Ele não tem, eu não coloquei nenhum if, então significa que esse if aqui que apareceu não é diretamente do meu programa. Ele é algum if de algum trecho de código interno que o meu programa usa. Não é exatamente do meu código fonte, porque eu não fiz nenhum if. Todos esses jump equal, jump not equal aqui, essas comparações são fluxos de execução. E eu, no caso, eu não fiz nenhum if. Eu não coloquei nenhum if no meu código fonte. Então, provavelmente isso aqui não faz parte do meu código fonte. Call exemplo 1. Vamos ver aqui. Move jump. Jump. Em vermelho já pulou. O jump é um pulo obrigatório. Ele nem quer saber. Ele manda pular e pronto. Já pulou para cá. Aqui ele está saindo desse bloco. Aí ele tem que restaurar os valores iniciais que encontrou na pilha. Vocês vão ver que ao fazer isso aqui a pilha vai mudar. Ó, vou dar um F8 e olhem para cá, para a pilha. A pilha já voltou para o ponto inicial. Vai voltar um pouquinho mais. E agora vai sair dessa função. Cada bloco de função, ele mexe com a pilha. Os valores iniciais são reservados na entrada do bloco e na saída eles são removidos. E a pilha volta ao ponto aqui no RSP. Ele está apontando justamente para FF130, que é
o, a linha atual, a linha, não, o endereço atual da pilha, esse aqui. Esse aqui, esse valor aqui aponta para esse endereço aqui ou seja, é o topo da pilha. Ele sempre vai apontar para o topo da pilha. Só perceber isso. Eu vou dando F8, conforme ele for mudando o RSP, é um registrador, ele vai mudar aqui o topo da pilha. Cada vez que algum registrador é mudado, ele fica em vermelho aqui, ó, na janela de registradores. O último registrador a ser mudado, ele fica em vermelho. Por enquanto está mexendo só no registrador de instrução, ponteiro de instrução, ou seja, só o endereço de código atual. Assim como aquele aponta para aqui, esse RIP aponta para o endereço atual da janela de código. Se vocês olharem, é o mesmo. Esse aqui é o mesmo valor sempre que esse aqui. Quer ver isso? Percebam quando eu der F8 que vai mudar ali embaixo. Estou dando F8. Está mudando. Percebam? E é sempre igual ao valor que está sendo exibido aqui nessa setinha RP. Ele vai mudando, mudando, mudando. Aqui eu já estou saindo do bloco de função. Ele está... essas variáveis aqui estão saindo. Elas foram reservadas no início do bloco. E agora, como eu vou sair aqui no return, eu tenho que restaurar o estado inicial até chegar aqui. Então vamos ver isso. Vou dar F8 até isso aqui ficar, ó, no return. Ele para aqui no topo da pilha. E aí volta para provavelmente aqui para o D4, D8, vamos ver. Não, 4D8 está anterior a isso. Bom, em determinado momento você acaba se perdendo porque isso aqui é uma loucura. O cara tem que conhecer muito bem isso aqui e não é o meu caso. Eu gosto de brincar com isso, perco muito tempo com isso, que é apaixonante, né? Para quem gosta de ver as coisas funcionando a fundo nos bastidores, é muito bom. Você aprende bastante se propondo a entender um pouco mais do funcionamento das coisas por trás dos panos, né? Nos bastidores. E eu acho que eu não vou conseguir fazer isso que eu quero mostrar sem uma ajuda. Então, eu vou pedir ajuda aos universitários, que no meu caso é o ChatGPT. Eu vou no debug aqui, reiniciar. Ele vai voltar o ponteiro de URP para o início da execução do programa. Eu vou baixar, enquanto eu vou pesquisando. O que eu quero aqui pedir para o ChatGPT? Vou copiar todo o código. Vou para o ChatGPT, vou colar o código
E aqui eu vou pedir para ele o seguinte: no código acima, quero identificar no debugger qual é o nome do debugger que eu estou usando? Vamos ver aqui. x64 debugger. No debugger x64 debug, quero identificar no debugger qual é a linha de comando assembly na janela de código correspondente ao início do tratamento da linha eu vou copiar qual é a linha que eu quero identificar ali no da linha do código em C++. Quero uma estratégia para identificar o ponto exato onde devo colocar o breakpoint. Vamos ver se ele já vai entender assim. Senão tem que dar mais instruções a ele. Eu tenho que recompilar o código para que ele fique ali, seja mostrado. Bom, vamos seguir o passo a passo. A primeira coisa que ele pediu aqui é para recompilar o programa nessa anotação aqui, usando esses parâmetros adicionais. Então, vamos fazer o que ele pediu. Ou o que ele pediu não, o que ele sugeriu, né, no caso. Deixa eu fechar essa aqui. Tem muita janela de comando aberta. Fechar essa aqui. Bom, aqui Ctrl V. Exemplo 1. E Enter. Ele deu permissão negada porque justamente eu estou com o programa aberto no debugger. Então eu tenho que fechar aqui ou abrir outro, né, para ver se ele anexar, desanexar. Eu acho que é desanexar, vamos ver. O desanexar, eu acho que vai funcionar. Pronto, já fez, já criou um novo executável com o mesmo nome. E aí vamos para os passos seguintes da estratégia.
Eita, vou ter que refazer porque eu não fiz esse segundo passo aqui, que é colocar esse identificador aqui para facilitar que ele seja encontrado ali no momento de no momento de debugar. Ctrl S, salvei, vou repetir a compilação, que a gente já viu que deu certo. E vamos voltar aqui. Passo 3. Abra no X até e rode. F9 para rodar até o main. Ou vá manualmente na aba Symbols. Você verá o código assembly do main em execução. Aba Symbols, né? Vamos ver. Vamos tentar aqui. Tem que achar essa aba Symbols, se é que ela existe nesse. Ah, tem aqui símbolos. Símbolos é essa aqui. Breakpoints, mapa de memória, call stack, script, símbolos. Bom, vamos abrir primeiro o objeto da nossa investigação, que é o exemplo 1. Symbols. Ele já está aqui, já jogou algumas símbolos, são os símbolos que o executável criou ou com os quais está trabalhando. Tem um símbolo do usuário aqui que é somente, vamos ver, símbolos do usuário, é o executável, as importações que o executável necessita e usa. Aqui deve ter o print, fput, fwrite, memset, stringlen, a comparação. Comparação é uma função interessante que com certeza ele vai usar. Não, ele usa só no if. Não, acho que nesse caso ele não vai usar, não. Qual que ele vai usar? Com certeza a impressão na memória, a impressão load library, sleep. Tô tentando achar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos rodar até apertar o F9, foi o que ele pediu. Vou apertar F9. Vamos ver se muda alguma coisa aqui. Ou vamos para o fonte, não mostrou nada, referências. Os símbolos aqui das variáveis. Result1, variável do sistema. Fonte. O engraçado é que ele não, embora compilado com informações de debugger, ele não carregou o fonte aqui. Eu acho que ele deveria carregar o fonte do programa que a gente está debugando. Threads. Ele no caso aqui está trabalhando com 2 threads. Vamos ver se ele vai mudar alguma coisa aqui. Apertar o F8.
ver se ele vai mudar alguma coisa na amostragem do... Que agora ele está com os símbolos carregados. Eu apertei F9. Não vou reinicializar. F8. Aqui, olha onde ele escreveu. Exemplo 1, tamanho da variável. Em algum momento aqui, ele, só que já passou, né? Exemplo 1, pause. Ele usou esse endereço aqui. Tentar reiniciar. Reiniciar. Dá uma olhadinha aqui no programa gerado, que às vezes pode ser útil. Aqui tem alguma informação aqui de /n. Os programas internamente no Assembly são muito grandes, tem muitas linhas então é como procurar uma agulha no palheiro, principalmente para quem não está acostumado, né? Deixa eu ver se ele tem uma busca aqui. Exibir. Reference fonts. Advanced. Tracing. Desculpa aí, agora que eu tô vendo ali no chat ao vivo, eu tô vendo uma mensagem do Sigla. Bom dia, o debugging C é desta forma. Esse parece bom. Acho que até já passou. Desculpa que eu não estava olhando para lá. Esse parece bom. Atualmente estou usando o Immunity Debugger. Eu acho que foi naquela hora que eu estava... Ele deve ter falado isso na hora que eu estava procurando o Bing W64 compilador, né? E aí ele está no chat, ele colocou que está usando o Immunity Debugger. Depois eu vou dar uma conferida e agradeço aí a participação, o Sigla. Fica à vontade, você e quem mais estiver assistindo agora ou na gravação que vai ficar aí disponível. Bom, tratando aqui disso, é chato quando a gente tenta fazer uma coisa e não consegue, né? Eu há um tempo atrás eu perdia horas nessa brincadeira e eu estava bem afiado, agora eu já esqueci tudo. Sei que tem como pegar uma string e
Na época eu usava não esse aplicativo, eu usava um outro que era muito bom, mas ele parou de ser atualizado, que é o Oli Debugger. Aliás, esse aqui é quase que uma cópia é feito com a inspiração, com certeza é do Oli Debugger. Foi um dos primeiros que surgiu, né, nesse formato aqui. É muito parecido com o Oli Debugger. E vocês podem procurar que a página do Oli Debugger ainda existe, mas ele só trabalha, salvo engano, só até o X32, ou seja, só aplicativos de 32 bits. E não foi atualizado. Aí vieram esses outros similares, né? Esse aqui até tem algumas coisas que o Oli Debugger não tinha. Ele é bem completo também, talvez até mais que o Oli Debugger, mas teria que experimentar bastante para poder ter uma ideia de funcionamento. Animate over, execute till return, exibir. Fonte. O fonte a gente já viu que não está em branco. Graph trace, path file. Esse path file é se você quiser modificar a característica do executável. Como é que um programa ele pode ser alterado? E isso é o perigo. Um bit que você mude dentro do seu executável, um bit, você muda a lógica dele, às vezes de uma forma assim dramática, ou seja, de uma forma muito expressiva. Por quê? Por exemplo, a diferença do jump equal para o jump not equal é um bit. Aqui o jump equal, vamos comparar aqui, olha só. Vou parar aqui, eu vou até botar na seta para vocês verem melhor. Ó, perceba que o jump equal é 74 e o jump not equal é 75. Então, em determinado momento, ele está fazendo um fluxo de controle do direcionamento da próxima instrução. Aí ele põe assim: se condição tal, pule para endereço tal. Aí ele muda o se condição tal para igual, ele muda para diferente, que é o jump not equal. E a diferença aqui é um bit, do 74 para o 75. Se olharem, não aqui porque aqui tem um complemento, né, o 12 e o 15, mas o código do mnemônico é a diferença de 74 para 75. E no binário, isso pode diferir em um bit apenas, porque se você botar em binário, deixa eu até mostrar melhor o que eu estou falando, mostrar 74 em binário e 75. Calculadora. Vou usar a própria calculadora do Windows para mostrar isso. Aí coloco ela aqui como programador, né? Ela já está. Aí eu ponho aqui em hexadecimal 74. E aí, se a gente olhar para cá, deixa eu até anotar isso aqui. 01110100. Isso é o 74 binário, ou hexadecimal. E o 75
ele é 01110101. Aí se vocês compararem aqui embaixo, um embaixo do outro, vocês vão perceber que a diferença aqui é de 1 bit, ou seja, esse bit menos significativo. Se você mudar de 74 para 75, também, você vai mudar a lógica do seu programa. Aí quando ele chegar aqui nesse momento, ele vai fazer algo totalmente diferente daquilo que ele foi programado para fazer. Deixa eu ver se eu insisti um pouquinho mais com essa questão aqui da busca, né? Exibir, tracing, animate, plugins, favoritos, options. Ir para pesquisar por tá aqui, tem um pesquisar por referências string. Vamos ver se a gente acha a nossa string. Botar aqui aquele símbolo que ele pediu que ele sugeriu. Ele sugeriu isso aqui, mas não estou encontrando aqui. Pelo menos não nessa região aqui. Eu tô na thread principal. Só que ele está aparecendo na... tá, deixa eu fazer o seguinte. Vou reinicializar. Exibir, debug, run, reinicializar. E vou de novo aqui. Como agora eu estou no contexto, se bem que eu estou no contexto do módulo NTDLL. Deixa eu andar um pouquinho. Quando ele estiver no contexto do meu programa, aí sim eu vou pedir para ele fazer uma busca. Agora sim, lá em cima vocês vão olhar que ele está no módulo exemplo 1 executável. Então ele está exatamente no contexto do meu programa. Então agora eu vou ir lá em pesquisar por na região atual ou no módulo atual o nome, as referências string, esperando que ele ache aqui, endereço na memória, justamente aqueles 3 sinais ali de maior que o ChatGPT sugeriu que eu colocasse para melhor identificação. Eu dou um duplo clique aqui para ver onde é que isso está aparecendo. Então ele está aparecendo exatamente nesse ponto, e é onde eu vou colocar o meu breakpoint. Colocar o meu breakpoint aqui. Como é que eu coloco? Vamos ver. Acho que é aqui. Cliquei nessa bolinha e ele habilitou um breakpoint aqui. Aí o que eu faço? Eu reinicializo, reiniciar e aperto F9. Provavelmente ele vai parar lá no meu breakpoint. Aperto F9 de novo. Parou? Não. Agora sim. Eu apertei F9 3 vezes. E agora, olha só o que está aparecendo ali. Parou exatamente no ponto onde ele está
trabalhando a impressão na tela dessa string aqui, ó, endereço de memória. Então ele vai colocar essa string nesse endereço aqui, que eu vou tentar clicar 2 vezes, ó, olha onde ele vai colocar. Eu cliquei 2 vezes aqui dentro. Cliquei 2 vezes nesse endereço aqui para ele abrir aqui. 9A050. 9A050. Aqui, ó. 9A050. Depois que eu dei o duplo clique aqui, porque eu localizei a string aqui, ele caiu aqui para eu poder ver o que ele está trabalhando nesse momento. Então, o que o programa faz, o código faz? Ele vai ler esse endereço de memória aqui e vai carregar em algum registrador, no RAX, por exemplo, que é o que está aqui. Então, o LEA é o Load Effective Address, ou seja, carrega o endereço efetivo disso aqui. Aí vamos ver. Vamos limpar aqui e acompanhar no F8, ver o que ele vai fazer. Provavelmente ele já tem o resultado que vai imprimir, que é o endereço na memória da variável. Ele já deve ter isso aqui até em algum registrador ou em algum passo anterior. E se eu der F8, agora ele vai passar a fase de impressão da função na tela. Ele vai fazer a chamada, provavelmente essa chamada vai lidar com alguma biblioteca do sistema para impressão na tela. Eu acredito que seja isso. A gente pode até olhar a saída saída lá na janela de comando. Eu não sei se eu vou conseguir ver aqui. Aqui, ó, não vai porque a saída aqui vai, como eu estou rodando aqui dentro do debugger, a saída a gente veria em outro canto, que eu nem sei qual é aqui. Mas vamos ver, vamos dar F8 e acompanhar. F8 ele vai pular, ele vai fazer tudo. Se eu der F7, eu vou ver dentro dessa função aqui, que ele vai passar por essas etapas todas aqui, ó. Vai montar a pilha no push RBP e RBX, sub 38 é a montagem da pilha. Vai carregar as variáveis que ele recebeu de parâmetro e aí vai chamar. Eu vou apertar o F7 aqui para a gente entrar dentro. Aí, olha só, a montagem da pilha. Aí eu vou no F8 para ele não aprofundar demasiadamente. Aí ele está fazendo uma cópia de memória. Eu estou olhando para a pilha agora. Return. Move. É isso tudo aí que ele está fazendo.
é para soltar na tela o resultado aqui, ó, tá vendo? O resultado. E vamos seguir. Vamos olhando o que ele está fazendo. Lembrando que, mais uma vez, o debugger ele permite ver coisas que acontecem em frações muito pequenas de tempo, da ordem de nanosegundos. Como é que funciona o processamento? A grosso modo, o sinal de clock é um sinal que tem essa característica aqui. Deixa eu botar em vermelho para ficar mais. Botar aqui nessa área em branco. O clock ele é um sinal que tem essa característica aqui, ó. Ele é igualzinho, sobe, desce e tem isso aqui é justamente para marcar o tempo. É como se fosse um compasso de música. Para quem estudou música já sabe que a música é feita em divisões de compasso. Tem lá o metrônomo, o clock pode ser uma analogia, pode ser comparado ao metrônomo. Ele vai pá, 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 é isso em nanosegundos e esse tempo aqui é fixo. Ele divide o tempo em frações muito pequenas. E a depender do processador da estratégia, ele vai ser acionado ou na subida ou na descida do clock. Ele vai mudar de estado na subida ou na descida. Por exemplo, vamos supor que ele precise, para realizar um call, ele precise, isso é calculado, né? Ele precise de 3 ciclos de clock. Aí ele vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3. Se ele pegar só a subida, vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3 ciclos de clock. E haverá outros comandos que vão precisar de menos e outros de mais. Mas ele divide isso de uma forma otimizada. Então é isso. Em cada ciclo pequeno de clock, o computador está realizando alguma coisa que a gente não está vendo. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem. É que eu vou, assim, como eu estou com tempo livre, hoje é um domingo, e eu não faço nada assim programado, até porque eu não tenho tempo de programar uma aula, uma coisa mais estruturada. Então eu peço que quem estiver assistindo no ao vivo ajude aí pra gente estudar junto, né? O objetivo aqui não é só dar aula, é muito mais estudar do que um estudo coletivo do que propriamente uma aula. Então a gente compartilhando, cada um sabe um pouquinho e a gente aprende junto. E para quem é iniciante, sempre eu falo, não se preocupe se o troço está muito aprofundado. Vai vendo, vai ficando quietinho, olhando, porque sempre você pensa que não, mas sempre você está dando um passo enorme em caminho do aprendizado. Porque a tua memória,
tua memória consciente talvez não se dê conta, mas a tua memória inconsciente, que é muito mais poderosa do que a consciente, ela está absorvendo esses conhecimentos. Para quando você tiver amadurecido no ensino, no aprendizado, você já tem aquilo gravado em algum canto da sua memória, vai te facilitar no aprendizado das coisas mais profundas. Então, assim, não desanime, porque tudo é sempre válido. E óbvio que em uma aula ou num estudo ao vivo, a gente sempre pode passar algum conceito que não é exatamente o conceito técnico mais correto. Então sempre é bom depois aprofundar em um livro clássico da área. Por exemplo, aqui estou tratando tem muito a ver com arquitetura de computadores. Então você pode vir aqui no Google e buscar o próprio chat GPT, pedir para ele indique bibliografia clássica e atualizada, né? Que é importante no mundo da computação, que trate sobre estrutura interna de arquivos executáveis. Principalmente, isso se for o caso igual ao meu, né? No ambiente do Windows. Por quê? Porque existem livros clássicos muito bons, mas eles vão tratar. Tem um livro clássico que eu estudei na faculdade, ele era muito bom, mas eu fiquei assim um pouquinho chateado que ele tratava muito de MIPS. Por que a faculdade usa o MIPS? Porque é mais didático. O MIPS, ele usa uma arquitetura RISC, ou seja, uma arquitetura de RISC quer dizer reduced, ou seja, reduzidas, instruções reduzidas, algo assim. Então uma arquitetura pequena, bem simples, e os conceitos gerais são os mesmos para as arquiteturas mais modernas e complexas, mas quando você vê só o foco em MIPS, você deixa de ver algumas coisas que são específicas dos processadores atuais. Então, você ganha com o lado da facilidade, mas você perde com o lado da amplitude de conhecimento. Então, eu pedi para ele, para o chat GPT, indicar livros clássicos que tratem dos fundamentos da estrutura interna de executáveis, e ele indicou essa bibliografia aqui. A própria Microsoft tem muita coisa sobre o formato PE, que é o formato moderno dos executáveis. Tem os conceitos gerais, tem em algum canto você vai achar também a estrutura do arquivo, o cabeçalho, porque é aquela coisa, aqui ainda tem o cabeçalho do MS-DOS, que o Windows, não sei se vocês sabem, ele é uma evolução do antigo sistema operacional, o primeiro da Microsoft, que fez sucesso no mundo dos computadores pessoais, que é o MS-DOS. O MS-DOS, muitos comandos atuais do Windows ainda são derivados do MS-DOS por questão de compatibilidade. Eles não mataram totalmente o MS-DOS. Então, por exemplo, o FDisk, se eu não me engano, é herança desses tempos.
e outros vários comandos do MS-DOS, principalmente na janela de comando, o dir, por exemplo, para listar os diretórios, ele é derivado do DOS. E então os arquivos PE, da estrutura PE do Windows, eles ainda mantêm um cabeçalho para a leitura das coisas que eram herdadas do MS-DOS. Aí aqui no cabeçalho do PE ainda tem essas outras coisas aqui. E aqui ele fala sobre o offset, é a posição do ponteiro que nessa posição, no byte 0, tem dois, aqui é o tamanho, tem 2 bytes que falam sobre a máquina, qual é a máquina. Tem aí na posição 2 tem 2 bytes que falam o número de sessões. Se a gente abrir o arquivo deixa eu abrir no editor hexadecimal aqui. Eu baixei esse aqui, Xed, eu baixei na própria Microsoft Store, porque eu presumo que seja um arquivo mais seguro, porque a própria Microsoft que indicou. Então eu estou usando esse que é outra coisa que também, se você pegar em qualquer site, está arriscado vir vírus, porque é um arquivo muito utilizado aí pelo pessoal hacker e cracker, né? Enfim, esses editores hexadecimais, passando um helicóptero aqui agora, esses editores hexadecimais, vou falar mais perto do microfone, servem, dentre várias outras coisas que eu mostrei ontem na videoaula, no vídeo estudo, vamos chamar assim, de ontem, eu mostrei esse hexadecimal, os outros usos dele. Mas agora eu vou usar para a gente ver o aplicativo aqui que a gente está estudando. É um aplicativo em C++. Então, vamos olhar esses dados aqui com base nessas informações que a gente está vendo aqui. Ou seja, ele diz que tem 2 bytes que dizem qual é a máquina. Então são esses dois aqui, é um código de representação dessa máquina. 4D, códigos 4D 5A, representa as letras MZ, que representam por sua vez o tipo da máquina. E aí se você abrir aqui Machine Types, vou abrir em outra janela, Machine Types, vamos ver aqui se eu acho o hexadecimal, qual é o que está lá, MZ, que é, vamos voltar, 4D 5A, 4D 5A, é engraçado que ele não, eu pelo menos não estou vendo não vi, mas eu esperava, a minha expectativa era de que ele tivesse nessa tabela aqui o 4D5A, ou o contrário, porque dependendo da anotação, existe uma coisa de Big Indian e Little Indian, eu não sei qual que o Windows adota, às vezes ele inverte os bytes,
os bytes mais significativos vêm depois dos menos, ou o contrário, dependendo da, do sistema, né? E vamos ver a segunda informação aqui. No offset 2, os 2 bytes que existem ali são o número de sessões. Então seria isso aqui. Ah, não, perdão, eu tô equivocado, porque eu tô olhando eu tô olhando a sessão como se ela estivesse lá em cima, mas o COF File Header, ele não começa lá em cima, ele começa em outro canto qualquer. Vou ver aqui. Noventa e seis. Bom, enfim, o isso é para você olhar no olho, fica muito difícil. Alguns debuggers, o próprio Oli Debug, eu acredito que esse aqui também tenha, ele tem essa explicação, ele em algum ponto ele tem essa explicação já esmiuçada. Exibir, por exemplo, deixa eu ver se ele tem a estrutura do PE aqui. Session Call Stack, notas, CPU. Eu não sei se ele tem, não, acho que não. Vem mapa da memória. No cabeçalho, deixa eu dar um duplo clique, que às vezes ele abre e mostra alguma coisa. Não. Essa eu vou ficar devendo também. Enfim, é um assunto muito extenso, muito interessante, mas é consumidor a beça de tempo. Eu estou indo bastante fundo, que é uma forma de mostrar, de uma forma, confesso que não tão didática, mas a complexidade que a gente vê acaba facilitando no conhecimento de uma visão mais ampla. A gente não fica restrito ali, quando vê essas coisas mais aprofundadas, não fica restrito na teoria do beabá, naquela teoria muito básica. E é uma outra visão que eu acho que é importante que o programador tenha, mesmo iniciante. Eu acho que é bom ele já saber que existem essas coisas, saber do que ele, o que ele vai, as possibilidades que ele tem, né? Ele conhecendo o que é possível fazer no computador, o que é possível, que rola debaixo dos panos, não só aquele código fonte basicão, aquele executável que faz somente aquilo que ele se propõe a fazer. É bom que ele conheça, até para, por exemplo, tem algumas questões de otimização que, pelo menos há algum tempo em que as máquinas não eram muito rápidas, você precisava de ter algum trecho de código funcionando em assembly, porque o assembly, por ser muito próximo ao nível de máquina, ele é mais rápido.
A execução dele é mais rápida, porque ele não, ele é, ele é montado exatamente naquilo que precisa. As linguagens mais modernas, como são várias camadas de abstrações, uma sobre as outras, elas vão introduzindo pedaços de código que não interessam, é, às vezes, no problema que você está, na aplicação que você está tratando, mas ficam ali disponíveis. E às vezes fica um monte de coisa disponível que você nem sequer vai usar. E isso aí gera um impacto em termos de tempo de execução do programa, de utilização de memória e etc. e tal. Principalmente para programar, por exemplo, naquele caso hipotético que eu falei ontem, se você estivesse programando um hipotético sistema operacional de 4 bits, o teu espaço de memória seria reduzido a 2 elevado a 4 bits, ou seja, 16. 16, você teria uma memória assim, ó. Vou até simular uma memória desse tipo aqui no Excel. Você imagina você trabalhar com essa região aqui de memória. Teria só isso aqui, vou até botar em destaque. Então, quando você fosse botar, criar um número, ele teria que caber aqui dentro. Uma string, então, nem se fala. Se você fosse falar sobre uma frase muito grande, você teria que ter alguma forma de ter essa string em separado e passando as letras aos poucos para cá para dentro, porque o espaço seria muito reduzido e com espaço muito pequeno você tem que conhecer as coisas que são mais eficientes, e o assembly, ele, embora muito trabalhoso, muito complexo, ele tem essa vantagem de ser muito eficiente em termos de velocidade de processamento, em termos de nesse sentido de não incorporar muitas abstrações inúteis, ele é eficiente em termos de espaço também, porque ele trata somente aquilo que é necessário. Bom, minha garganta já está doendo, estou com ela um pouquinho irritada, já falamos um bocado aí. Deixa eu ver se tem algum comentário a mais. Não. Eu agradeço aí aos participantes, em especial ao Sigla, que contribuiu aí com a nossa conversa. E como é um canal novo, eu espero que a gente, repetindo aí nos finais de semana esses encontros, a gente vá aumentando aí a participação. Muito obrigado e até a próxima.